Hoje nós vamos falar de um assunto delicado, mas necessário. A gente pensa, quando a gente fala assim em ir para o inferno, ir para o céu, em pecado, a gente pensa naqueles pecados mais grossos, né? Roubar, matar, enganar, fazer essas coisas mais grosseiras. E a gente pensa assim, uma coisinha leve que eu faço não é assim um pecado tão grande para eu ser condenado por causa dele, mas na verdade não tem essa pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, né? Roubar um pão e roubar uma casa é roubo do mesmo jeito. E hoje a gente vai falar de um pecado, quer dizer, de uma situação perigosa para todos nós, que é a falta de perdão. A gente às vezes nem considera isso um pecado, não fala sobre isso muito quando a gente fala de coisas que podem nos condenar. Mas nós vamos ler aqui em Mateus 6, 14 e 15, está escrito assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, aí que é o problema, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, olha só, Deus está falando assim: se você não perdoar alguém, Deus não vai perdoar você as suas ofensas. Ou seja, Deus toma isso com uma seriedade muito grande, a falta de perdão. Por quê? Porque Deus te perdoou. Jesus nos perdoou. Deus perdoou os nossos pecados, né? Pagou pela nossa vida. E se não tivesse sido esse perdão, nós estaríamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. A gente vivia no pecado antes de conhecer Jesus. Antes de se converter, você vivia no pecado. Então, se Deus não perdoasse os seus pecados, você estava lascado. Então, agora que você está em Cristo, se você está em Cristo, da mesma forma que Deus te perdoou, você tem que perdoar as pessoas que fazem coisas erradas com você. Seja uma coisinha à toa, seja uma coisa grave, tem que perdoar do mesmo jeito. E isso pode te condenar. Você pode chegar lá em cima e ele fala: tá, eu não vou deixar você entrar porque eu não vou perdoar você, porque você não perdoou fulano. Eu já vi testemunho de gente que teve experiência quase morte falando isso. Que chegou lá do outro lado, Jesus falou assim: você não perdoou as pessoas, eu também não posso te perdoar. E Deus não se contradiz, ele não vai contra a própria palavra dele. Aqui está escrito: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Então ele não pode ir contra a própria palavra dele. Então é sério. Se você tem alguma rusga, alguma rixa, alguma pessoa que você aquilo não ficou resolvido, que fez alguma coisa ruim contra você, e você ficou assim: nossa, eu não quero nem ver esse cara, porque ele me fez isso. Sonda o seu coração, perdoa essa pessoa, ora por ela, ora: Senhor, eu perdoo essa pessoa pelo que ela me fez, eu libero perdão. E se livra desse problema, se livra desse pepino, porque falta de perdão é perigoso, tá bom? Fica aí a dica de hoje, um abraço e tchau, tchau.